Boa noite a todos. Eu hoje, quando cheguei, estava observando o salão, bonito, claro, com simplicidade. A mudança não foi tão radical, mas ela foi suficiente para trazer uma leveza ao ambiente. O forro, as cortinas, as mesas clarinhas. E eu fiquei pensando que na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para a compreensão, quando nós entendemos as atitudes das pessoas, quando nós, enfim, perdoamos, a gente cria uma ambiência suave em torno de nós. Eu vou dizer para vocês, se tem alguém querendo ficar mais bonito, eu posso afirmar para vocês, quem perdoa fica mais bonito. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso porque, pelas vivências, pelas experiências que nós vamos tendo, na medida que a gente carrega mágoa, na medida que a gente leva aquele registro de que o fulano machucou, que o fulano maltratou, nós vamos fechando até a fisionomia. A gente fecha o rosto, a gente franze a testa, e o tempo todo que é possível a gente briga com a pessoa. E aí a gente cria em torno de nós aquele ambiente pesado, aquela vibração que às vezes nós não percebemos. Mas as pessoas que estão em torno de nós, elas começam a se incomodar com o peso da nossa presença que reclama, que critica, que aponta. E quando a gente começa a mudar, que a gente começa a compreender, quando a gente começa a se curar, as pessoas começam a dizer: fulano, você está bonito. Nossa, fulano, você está diferente. Nossa, eu nem te conheci. É uma beleza. É uma maravilha. Vocês estão observando que eu estou falando, parece assim que vivendo causa própria, né? Mas é verdade. É verdade. A gente vai carregando uma carga de mágoas, de milindres, de dores, de reclamações, que a gente vai se sentindo vítima do mundo. E a gente parece assim que, sabe, ninguém sofre mais do que nós. E de repente, nós percebemos que somos capazes, mesmo sob o peso das dores, porque elas não vão embora de uma hora para outra. Mesmo sob o peso das dores, nós somos capazes de transformar a nossa vida para melhor. Nós somos capazes de sermos felizes e fazer os outros felizes. E quando nós registramos o nosso poder, esse poder que vem do amor, esse poder que vem da transformação interior, aí, minha gente, tudo muda em torno de nós. Tudo fica claro e bonito como está esse salão. Vocês que vêm aqui todo dia, talvez não tenham registrado, mas eu que venho quase que uma vez por ano, quando eu cheguei aqui hoje, ele me chamou a atenção. A preocupação com que cada um se sente com um pouquinho mais de conforto, tudo, assim, sem luxo, mas com respeito, com dignidade, com beleza. O respeito e a dignidade traz beleza. Ora, gente, perdoar se tornou um passo inadiável para a nossa caminhada evolutiva. Eu custei a perceber isso. Mas chegou um momento que eu parei para pensar e comecei a refletir sobre as coisas que acontecem. E eu entendi que cada um de nós precisa perdoar alguma coisa.
Pode ser que alguém neste momento diga assim, mas eu não tenho nada a perdoar, eu não tenho inimigo. É que nós temos uma visão muito estreita a respeito do perdão. Aliás, parece, eu me coloco assim, a gente tem uma visão muito limitada, muito estreita, a respeito de um monte de coisas. Porque nós nos colocamos como centro da atenção. Somos vítimas, estamos sofrendo. Então, na medida que eu me coloco como centro da atenção, eu só vejo aquele problema relacionado a mim. Quando, na verdade, a vida nos convida a abrir as janelas, escancarar as janelas e ver cada problema em relação ao mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, traz uma afirmativa que é preciso a gente refletir, não apenas no Evangelho, mas eu peguei esta citação. Lá diz assim, que muitos acreditam na existência do plano espiritual. Tanto acreditam que a gente resolve vir receber um passe, a gente pede o outro para orar para a gente acredita. Quando a gente está precisando, a gente pede ajuda. Mas, diz o Evangelho, não passa disso para alguns. Acreditar que existe, se beneficiar quando é possível e necessário, e pronto, acabou. E aí vem a segunda parte. Outros, entretanto, refletem sobre as consequências éticas. As consequências éticas da relação entre o plano físico e o plano espiritual. E quais são as consequências éticas? Por que, vou dar um exemplo, por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos simplesmente porque viemos receber um passe? Nós estamos simplesmente porque faz parte de um trabalho, eu preciso ir? Ou nós estamos aqui conscientes que temos algo a oferecer? Se eu recebo, eu também preciso oferecer. Eu vou porque eu sou importante para este trabalho. Nossa, olha a pretensão de dizer que é importante para o trabalho, mas é. Sabe por quê? Quando aqui estamos refletindo sobre um assunto, nós irradiamos a nossa reflexão para planos que às vezes nós não imaginamos. E espíritos que são trazidos a esta casa abençoada para serem tratados, eles recebem o esclarecimento e a energia renovadora através da nossa presença. Outros que detêm responsabilidades maiores, que desempenham papéis nesta cidade, neste país, enquanto aqui estamos vibrando nas coisas boas que a doutrina nos oferece, que o Evangelho de Jesus nos traz, eles vão recebendo, através da visita de nossos amigos espirituais, eles vão recebendo a colaboração energética, que lhes renova a disposição para o trabalho, que lhes dá novo ânimo, e às vezes, inclusive, abre a consciência na hora das decisões, e eles não sabem nem direito de onde partiu até uma mudança, porque a mudança partiu da assistência espiritual que cada um de nós temos, que é associada a essa vibração coletiva que parte deste salão, que parte desta casa. Então, estarmos aqui não é um simples cumprir um dever, é muito mais do que isso,
estarmos disponíveis para o bem, estarmos disponíveis para o amor. E quando eu digo que todos nós, cada um de nós, precisa perdoar alguma coisa, e que alguém fala, mas eu não tenho que perdoar, e eu disse, vamos abrir a janela. Sabe por quê? Às vezes nós trazemos lembranças da nossa infância, coisinhas simples, pequeninas, mas que nos marcaram. E que a gente não percebe que aquilo ainda nos persegue. A gente só lembra assim, ai meu Deus, eu não gosto de vestir blusa vermelha, porque quando eu era criança, e aí a gente lembra. Essa ligação a um fato nos mostra que nós precisamos esquecer aquelas coisinhas pequenas. Tem gente que lembra a surra que levou do pai, naquela época que o pai podia bater na gente. Tem gente que lembra do castigo que a professora deu. Tem gente que lembra agora, palavra agora moderna, né? Bullying. No nosso tempo era gozação mesmo, né? O povo gozava a cara da gente. Vocês querem ver como é que eu preciso perdoar? Eu estava no 2º ano primário. Faz tempo. Quantas dezenas de anos, meu Deus. Ia ter uma festa linda. E todas as turmas iam participar. Aí, a minha turma de 2º ano ia dançar a dança dos cisnes. Até hoje, quando eu ouço a valsa, eu lembro disso. Pô, precisamos perdoar. Sabe o que eu lembro? Eu era a única negra da turma. Aí, uma menina que era muito minha amiga falou, professora, e a Joselma não vai? Porque foi chamando. E eu fiquei sentada lá na sala, na cadeira. Fiquei sozinha. Uma sala com 40 carteiras. Eu fiquei sozinha, os meninos todos foram. E ela não vai? A professora respondeu com a maior naturalidade. Hoje seria bullying. Ela disse assim, você já viu o cisne negro? Olha, eu preciso perdoar essa minha professora. Porque até hoje eu conto isso. Tem que esquecer isso, gente. Aí ela disse, ela tem que ir vai dançar com a turma de 3º ano, porque lá vai ser a dança dos ciganos. Aí eu falei, não vou. Não falei não, pensei, para o desaforo, não vou. Cheguei em casa e falei com a minha mãe, não vou dançar, porque a professora disse que ia para dançar a dança de cigano, com uma saia de chita estampada, um pandeiro na mão, não vou. A minha turma vai dançar a dança dos cisnes. E minha mãe me disse, mas você vai. Você vai, porque a professora encaminhou você, e você vai obedecer. E você vai ser a cigana mais bonita da turma, porque nós vamos te preparar. E eu fui de beiço, burrada, mas eu tive que ir. E até hoje eu lembro disso. Olha que bobagem. Eu estou contando isso para vocês, para que nós entendamos o que é perdoar. Perdoar é esquecer. Se lembrar, só quando for para dar um exemplo, assim que... né? Mas a gente tem que valorizar as oportunidades que nos surgem, e se vocês forem remexer o passadinho assim, vai lembrar de uma porção de bobagenzinha que aconteceu e que a gente está sentindo até hoje. Então, perdoar não é só chegar perto do outro e dizer assim, eu te perdoo. Ou então nem falar com o outro, mas falar assim, não, eu perdoei fulano. Então, gente, o perdoar é nós esquecermos os fatos negativos que vão nos incomodando na caminhada. Esquecer no sentido negativo e nos lembrarmos como oportunidade para crescimento, para renovação. Por isso, eu digo que o perdão é um passo inadiável para a nossa caminhada evolutiva. E mais do que isso, minha gente, perdoar
não é concessão do sentimento, não. Assim, ai, porque fulano... Não, eu vou perdoar, afinal de contas, meu coração... Não é concessão do sentimento. Perdoar é uma decisão inteligente, baseada na caridade e no amor. Perdoar é decisão. Não é essa coisa de sentimento, não. Nós temos que sair dessa faixa. Nosso amor tem que ser um amor mais puro. Tem que ser um amor mais autêntico. Tem que deixar dessas coisinhas. Nós já estamos no 3º milênio. O nosso amor precisa ser autêntico, aquele amor que a gente olha no olho do outro e fala com o olhar, eu amo você. O nosso amor, ele tem que ser aquele que me permite não levar para casa, guardado na mala que eu trago, uma mala fluídica que eu trago, levar para casa a mágoa, o sentimento que alguém falou, que deixou de falar, que fez, que deixou de fazer. Então, se vocês refletirem nisso, vocês vão entender por que eu disse que cada um de nós precisa perdoar alguma coisa para trás. E se nós, e os médicos estão aí nos mostrando isso, se nós formos visitar os pacientes portadores de muitas doenças imunológicas, nós vamos ver que esses pacientes precisam perdoar alguma coisa. Precisam mudar o conceito em relação a alguma coisa. Mas nós às vezes fazemos parte, sem perceber, do grupo dos ódio-dependentes. Ódio-dependentes. Sabe por quê? Nós não gostamos que fala para a gente perdoar, não. A gente fala assim, não, mas eu sei porque você não passou aquilo que eu passei. Senão você também não ia perdoar, não. E a pessoa, às vezes, não quer nem ouvir que se fale com ela no perdão. Assim como tem aqueles que são dependentes do álcool, assim como temos aqueles que são dependentes da droga, existem os ódio-dependentes. Parece que se alimentam da mágoa, da revolta, do ódio. Tem uns que falam assim, eu estou tão sentido com fulano. Ai, mas... Não, eu não estou com raiva, não. Não precisa nem perdoar, eu só estou magoado. Eu só estou sentido com fulano, sabe? Mas não é ódio, não. Eu não preciso perdoar. Precisa, gente. Nós temos primeiro que tomar consciência que nós temos que viver mais leves. Nós precisamos agir com mais leveza e entender a todos. Entender aqueles que agem conosco não é porque são maus. Quem disse isso foi Jesus. Está registrado no livro Boa Nova. Jesus disse para Pedro, Pedro, o homem é muito mais frágil do que mau. E é. Aquelas pessoas que são instrumentos do nosso sofrimento, elas são frágeis. Elas não são más. Mas frágeis, em que sentido vocês podem perguntar? São frágeis na inveja, às vezes porque tem inveja da gente, apronta com a gente. São frágeis na intolerância, são frágeis no orgulho, são frágeis na prepotência. E aí vocês vão pensar em tantas outras coisas que eles são frágeis. Se vocês lembrarem agora de alguém que fez uma mágoa em vocês, tenta repassar para trás um pouquinho. Vocês vão identificar atitudes deles que mostram fragilidade. Fragilidade. Outro dia, eu vinha lutando com uma situação que eu não sabia como fazer. E a situação se prolongando, na postura de determinada pessoa do grupo, quando
uma pessoa, uma psicóloga espírita, me chamou, me telefonou, conversou comigo e disse assim: eu tive um sonho com a fulana. Você percebeu que ela está com problema psíquico? Eu falei: não tem problema psíquico? Não. Aí vem a postura da vítima, né? Não, problema psíquico não. É problema, talvez, até, quem sabe, de uma postura de caráter. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sonhei com ela. Ela está com problema psíquico. Olha, parece que tem alguma coisa ligada. E aí falou determinado órgão do corpo físico. Eu falei: ué, ela operou disso tem uns 2 meses. Eu falei: pronto, disse a moça. Eu senti isso. Determinadas cirurgias nesse órgão costumam deixar sequelas que perturbam o psiquismo da pessoa. E se os que estão à volta não percebem, essa pessoa passa a ser instrumento de desequilíbrio no ambiente. Mas não é porque ela quer. É porque ela perde o controle da situação. Vocês já pararam para pensar isso, minha gente? Que, às vezes, alguns daqueles que estão sendo instrumentos para nos perturbar, podem estar no momento portando alguma energia na área da saúde que não seja muito adequada. E aí vocês vão me perguntar: mas se está doente nós vamos deixar fazer o que quer? Não, de jeito nenhum. Precisamos conter. Precisamos frear. Mas frear sem mágoa. Frear sem ódio. Frear com compreensão e com amor. Então, falar sobre perdão parece assim que já está tão repetido, todo mundo fala tanto. Mas nós precisamos entender esse perdão numa amplitude muito maior. E se nós formos voltar a Jesus, ela começou tão bem nos falando em Jesus aqui, em algumas situações tão importantes. Mas a gente voltando a Jesus, na prece que ele nos ensinou, ele disse: perdoai, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos desequilíbrios, assim como nós devemos. Eu ponho um devemos para eu ficar com menos vergonha de Jesus. Porque eu falava assim como nós perdoamos. Eu falava: gente, mas eu não perdoo ainda. Tem o fulano, aí eu enchia a mão. Eu ia contando nos dedos, enchia as 2 mãos. Mas como é que eu tenho a ousadia de dizer assim como perdoo? Eu não perdoo ainda. Eu estou em exercício para perdoar. Aí eu incluí essa palavrinha no meio para minha orelha não esquentar tanto, sabe? Então eu coloco assim como devemos perdoar. Aí eu tenho consciência que eu devo perdoar, mas eu estou aprendendo ainda e vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá. Então, veja bem, para acontecer isso, Jesus traz essa lição maravilhosa. Olha a afirmativa: perdoa assim como, ou seja, para evoluir, eu preciso perdoar. E aí, há um outro momento que é registrado por Mateus, em que Jesus diz assim: se perdoardes aqueles que vos ofendem, o Pai que está no céu também vos perdoará. Sabe por quê? Porque não tem jeito de eu achar que eu sou uma criatura de uma vida pura, sem equívocos, sem marcas, sem ter ofendido alguém. Não tem jeito. Às vezes você não ofende porque você quer, mas você responde de uma maneira, num determinado tom, ou você passa correndo e não cumprimenta, qualquer coisa assim, a pessoa fica sentida. Você não teve a intenção de ofender, mas ofendeu. Você magoou. E aquela pessoa vai precisar te perdoar. Então, esse perdoar
perdoar-se, ser perdoado. É uma trilogia que nós não escapamos dela. Não tem jeito. Sabe por que não tem jeito ainda? Porque o mal não cessa na terra de uma hora para outra, não. Não adianta nós acharmos que vamos nos livrar do mal. A gente pede lá todo mês, mas livrai-nos do mal. Amém. E pronto. Mas para nos livrar do mal, nós precisamos mudar. Porque a nossa postura atrai a vibração. Atrai a vibração por sintonia. O mal não vai cessar de uma hora para outra na Terra por causa das nossas mentes. Mas o mal há de ser administrado, controlado, contido pela nossa postura e pelo nosso esforço para amar. Então, nesse momento em que a gente traz essa reflexão, eu cheguei à conclusão que eu preciso amar para eu não adoecer. Pode ser que eu esteja sendo egoísta. Eu preciso amar para eu não adoecer. Mas por que você não quer adoecer? Ser melhor do que os outros que não podem adoecer? Não. É porque meu compromisso é tão grande, minha dívida é tão grande, que se eu adoecer, eu vou dar um trabalho danado para eu me deslocar com situações de saúde em que eu vou dar mais trabalho. Então, eu preciso ainda, por um tempo, de estar assim firme para dar conta do recado. E para não adoecer, eu entendi que eu tenho que perdoar. Vocês vão falar, mas como é que é isso? É porque quando eu fico com raiva, gente, eu estou falando, estou abrindo meu coração assim, sabe? Porque não é porque a gente vem falar aqui que vocês vão achar que a gente já vive, mas não vive, está lutando para tentar aprender a viver. Então, quando eu fico com raiva, o que acontece? Eu sinto as consequências no meu corpo. Esse meu corpo é tão abençoado. Se eu ficar brava, eu tenho crise de fígado. Aí me dá ânsias de vômito. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho crise reumática. Eu tenho uma dor atravessada no estômago, que eu não sei nem explicar o nome que ela tem e que órgão que ela ataca. Fora aí mais um monte de coisa. Aí, eu vou dormir, meus dentes trincam. Fica tudo assim, né? Não é trinca, não trancam, desculpa. A minha dentista falou, Joselma, você não pode imaginar o peso que você está pondo nos dentes quando você dorme. Nós vamos ter que pôr uma placa aí para proteger seus dentes. Lá vou eu usar placa protetora. Eu falei, gente, mas então eu estou adoecendo demais porque eu fico brava. Então eu tenho que deixar de ficar brava. Mas dizia o Chico para mim uma vez, tem que deixar de ficar bravo sem ficar bobo. Porque tem gente que acha que então não é para ficar bravo, não. Louvado seja, meu filho, pode sapatear aqui, eu limpo tudo. Pode. Vai, meu filho, não. Aí é por isso que eu gosto daquele grupo da teoria do amor exigente. Você ama, definindo limites. Você ama, cobrando de você e daqueles que estão à sua volta. Mas o que importa é que a sua postura íntima seja uma postura descontraída, seja uma postura de amor. Eu sempre digo, eu ainda hei de chegar um momento que eu não vou precisar mais perdoar, porque eu vou entender a postura das pessoas para comigo. E se eu entendo, eu não tenho que perdoar, eu entendi. Olha que maravilha que é a evolução. Mas para chegar lá, nós temos que, por isso eu disse que o perdão é fruto de um raciocínio inteligente. Eu não estou falando que quem não perdoa não é inteligente, não, viu, gente? Eu não estou falando isso, não. Mas o perdão é fruto de uma decisão inteligente. Se nós começarmos a perdoar,
Se a gente sair de manhã e pensar em todos aqueles que nos favorecem o dia, em vez de eu criticar fulano e beltrano, eu vou requerer meus direitos, sem crítica. Aí eu estou perdoando. Aqueles que passam por mim e fazem alguma coisa, eu vou sorrir e cumprimentar. Eu estou perdoando. Aquelas situações antigas que me incomodaram, eu vou esquecê-las. Mas não vou esquecê-las igual eu contei a história de vocês aqui da minha professora, não. Eu nem vou falar com vocês só fazem um cálculo aí. Na época eu tinha 8 aninhos de idade. Vocês fazem o cálculo, quantos anos tem isso? Eu ainda estou lembrando disso, gente. Tem gente que fala assim, não, eu não perdoo fulano, não é que ele tenha feito alguma coisa comigo, não, mas sabe, a minha mãe, um dia, quando a minha mãe estava namorando com o fulano, ele fez isso assim, assim. Olha, passou dos 50 anos, 60 anos, fica guardando uma mágoa de família. O neto nem sabe por que não, mas o avô falou que, não é, que tem um sentimento com o outro, então o neto guarda também. Gente, nós precisamos evoluir. E nós precisamos limpar o nosso coração. Então, quando a gente começa a pensar, na nossa vivência em família, quanto perdão precisa ser dado. E se a gente parar para pensar, mas são coisas tão simples. E às vezes tem irmão que carrega mágoa do outro por uma encarnação inteira. Tem filho que não aceita o pai. Por que você não aceita seu pai? Não, porque ele maltratou minha mãe. Olha a transferência de ódio. Olha a transferência de mágoa. Tem mulher que não perdoa o marido porque ele arrumou uma outra lá fora e ela carrega aquilo para o resto da vida. Quanta coisa nós em famílias carregamos. E nós carregamos de uma forma muito forte, muito pesada. E não percebemos que nós deixamos o nosso ambiente familiar denso, pesado. Vamos olhar nos olhos e conversar com amor. Ah, mas não dá lá em casa, porque você não sabe. Esse negócio de teoria é muito fácil, Zé. Mas vai lá em casa para você ver. Lá não dá para conversar. Vai orando. Vai orando. Um dia vocês conseguem. Um dia conseguem. Então, vamos orar todos os dias. Oh, meu Deus, me dá força. Jesus, me ajuda. Permite que a nossa casa possa se tornar mais leve. E as consequências do não perdão, além das doenças, quantos passam a fazer uso de drogas, outras drogas, de bebidas? Quantos saem de casa por falta do perdão? Muitos precisam sair de casa para trabalhar, para estudar, morar mais perto do... Mas tem muitos que saem de casa porque não perdoam e disfarçam. Não, eu arrumei um emprego mais longe, porque estava doido para arrumar para sair de casa, porque não perdoam. Não, eu não tenho ódio, não, eu só não aceito. Ah, mas se não aceita. Vocês percebem como nós mascaramos o nosso sentimento? Não, eu estou só magoado, eu estou só sentindo. Eu só não aceito, eu só não tolero. É tudo falta de perdão. Nos mais variados níveis, nos mais variados padrões. Então, é preciso que nós comecemos a tentar aliviar a vivência em família. Aliviar, porque muitos de nós já trazemos a falta do perdão da outra encarnação. Ainda tem mais essa. É perdão atrasado que nós temos que dar. Porque nós não perdoamos em outra encarnação, Deus permite que nesta, num planejamento reencarnatório, eu venha pertinho do fulano.
E se a gente não perdoar a gente, sabe o que vai acontecer? A gente vai vir de corpo grudadinho assim, ó. Que é o tempo todo olhando um para a cara do outro assim, ó. Aí, ó, já teve gente que falou assim, vem de cara um para o outro grudado. Um só tronco. Só as duas carinhas assim, um olha para o outro. Todo dia tem que olhar e rir um para o outro. Será que nós vamos querer chegar nisso? Mas eu não estou ameaçando não, viu, gente? Eu estou constatando. E morro de medo de precisar fazer isso, então eu quero perdoar de uma vez. Eu posso até vir grudadinho com quem eu amo. Aí é bom, né? Então, você já imaginou um não gostar do outro e ficar o tempo todo junto? É preciso que nós valorizemos a nossa oportunidade reencarnatória. Então, a gente traz do passado, às vezes, essa marca de não perdão. E chega aqui, nós precisamos aprender a perdoar. E ficamos com ciúme, porque a mãe comprou a camisa amarela para ele e para mim comprou azul, mas eu queria era amarela. Não porque a minha mãe ri mais para ele do que para mim. Porque o meu pai... E aí a gente começa com uma série de colocações que a doutrina espírita traz para nós a explicação para tudo isso. Mas que eu tenho que agir e tenho que mudar. Eu aí entrar ali e receber o passe vai aliviar muito a dor que eu trago, a sombra que eu trago no peito. Mas a verdadeira mudança, o verdadeiro alívio vai se dar, vai ser um autopasse. Quando eu tomar a posição interior, eu agora aceito fulano como ele é. Mas para aceitar de verdade, não é só na fala, não. E eu sei, o que eu estou dizendo aqui, eu sei que para aceitar o fulano como ele é, ele que já me maltratou, já me humilhou, já me caluniou, já fez o que quis, já sapateou em cima de mim, para eu entendê-lo como ele é, eu vou precisar de tempo. Não pense que isso é assim, ó, estralei o dedo, pronto, acabou, perdoei. Porque não é. Mas para conseguir, nesse tempo, vencer a dor da mágoa, do ressentimento, o que é que eu preciso fazer? Trabalhar diariamente com a minha mente, com o meu coração, para conquistar isso. Eu levantar cada dia, eu perdoo fulano. Eu compreendo fulano. Meu Jesus me dá força para eu manter a compreensão em relação a fulano. Todo dia, as frases são as que os corações de vocês ditarem. Mas nós temos que pensar no fulano todo dia. Não tenta esquecer, não. Não, eu esqueci fulano. Olha, não esquece nada. A gente só põe uma coisazinha ali cobrindo, sabe? Mas na hora certa que você cruza com ele, bate o olho nele, e ele e você, se você não estiver atento, por isso eu disse que é decisão inteligente. Se você não estiver atento, você vai soltar faísca pelo olhar. Só faísca de mágoa, de revolta. Aí você lança tudo no seu olhar, através do seu olhar. Então, diariamente, vamos mentalizar aquele que precisa do nosso perdão. Quantas curas têm se dado a partir do momento que a pessoa perdoou. Nós temos um trabalhozinho em Belo Horizonte, e onde nós fazemos, como aqui também, um atendimento, um tratamento para as pessoas. E aí, nós estávamos acompanhando uma pessoa portadora de limitações visuais. Estava plenamente cega, um senhor, e ele chegava lá e a gente amparava e tal. Daí, umas 3 semanas,
esse senhor chegou lá enxergando. Aí aquela coisa que eu disse para vocês, que tudo nosso é muito imediatista, a gente pensa curto, pensa pequeno. Aí eu falei, que maravilha o nosso tratamento. Fez o homem enxergar. Aí a gente fica todo em vão, nós somos os tais. E continuamos o tratamento. Daí a 2 ou 3 semanas, aquele homem desencarnou. Eu fiquei numa frustração. Eu fiquei numa decepção. Falei, mas se tinha dado certo, se ele voltou a enxergar, como é que agora morre? Eu não conseguia entender. Eu fiquei pasma com aquilo. Falei, meu Deus, precisa uma explicação. Eu sou daquelas que não gosto de pedir aos espíritos orientações diretas, explicações, que eu acho que eles têm muito o que fazer, né, do que ficar dando explicação para a gente. Mas aquela pergunta ficou bailando na minha mente. E na reunião seguinte, o amigo espiritual se apresentou e disse assim, eu venho aqui trazer alguns esclarecimentos para que vocês possam entender o papel de cada um de vocês como médiuns e a importância do trabalho e do perdão. Eu falei, meu Deus, o que será que vai acontecer? Então ele disse assim, uma determinada pessoa foi trazida aqui e foi dando alguns sinais que eu logo me lembrei daquele senhor. E o ódio dele por um espírito, por uma pessoa que já tinha desencarnado, e desse espírito por ele, era tão grande, o ódio era tão grande, que o cegou. Quando ele chegou na casa, e que ele foi recebido com carinho, e que ele recebeu os passes, nós aproveitamos no momento em que ele passou por um ligeiro adormecimento e desconectamos, com permissão do plano superior, desconectamos os laços dele com o obsessor. E aí dizia o amigo espiritual, mas não era para livrá-lo da obsessão, era para prepará-lo para se educar. Então, nós recolhemos o obsessor e levamos para uma escola onde ele começou a ser preparado para perdoar, preparado para compreender. E ele não poderia, vejam isso, ele não poderia desencarnar cego, porque nós precisávamos dar uma alegria para ele, uma alegria que mudasse a postura mental dele, que ele estava com muita mágoa. Então, fazê-lo enxergar novamente, permitir que ele enxergasse novamente, foi um fator que trouxe uma alegria imensurável para ele. Ele não tinha mais palavras para dizer da alegria por ter voltado a enxergar. E ele olhava, e ele registrava, e ele via as coisas. E ele ficou feliz. E na felicidade dele, ele esqueceu o ódio que ele tinha daquele que já tinha desencarnado. Então, hoje, para dar mais um passo no trabalho, nós vamos trazer os dois aqui, nesta reunião, onde os dois vão se encontrar pela primeira vez. E eles vão, juntos, ser conduzidos para uma escola, para uma colônia onde eles vão aprender a importância do amor, a importância de ser companheiro, como a mensagem de hoje, para que o perdão se dê, não em palavras, mas o perdão se dê pela vivência do dia a dia. Mas não pensem, disse o Espírito, que eles vão conversar um com o outro aqui, não. Eles vão só se aproximar, nós vamos ajudá-los a aproximar, e eles serão levados. Vejam
o esforço do plano espiritual. Todo um planejamento que foi feito para que simplesmente, eu falo simplesmente, mas não é simples, né? Simplesmente o perdão fosse efetivado. Então, é preciso que nós, pela nossa inteligência, caminhemos para perdoar, diminuindo o trabalho dos espíritos em torno de nós. Quando eu falo em tudo isso, eu estou falando também, eu falei no perdão individual, no perdão na família, e eu não poderia interromper a minha fala sem falar no perdão grupal. Nos grupos de trabalho, nos grupos religiosos, nos grupos sociais, as disputas, a inveja, a intolerância, o orgulho, a prepotência, faz com que muitas vezes criemos pontos de mágoa, criemos pontos de pouca relação, nós criemos dificuldade de vivência em conjunto. E às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós não percebemos que nós somos instrumentos para dividir o que não pode ser dividido, porque o trabalho está aí. Nós estamos em pleno alvorecer do terceiro milênio. E a única coisa que os espíritos esperam de nós é vivência amorosa e fraternal uns com os outros. O tempo de intolerância, de mágoa, de revolta, era do milênio passado, século passado. Nós agora estamos no século do amor. Nós estamos na vivência do início do milênio da fraternidade. E nós precisamos superar essas dificuldades que vão criando cânceres energéticos, tumores energéticos na relação do grupo. E que, às vezes, para serem retirados ou aliviados aqueles tumores, vão ser necessárias cirurgias violentas, que trazem consequência para muitas pessoas em torno de nós. É preciso que cada um de nós, conscientemente, comecemos a cultivar o perdão. Porque quando a gente cultiva o perdão, o que acontece? O outro pode até não ter me perdoado, mas a vibração energética dele não vai me alcançar, porque quando vem para mim, eu estou disponível com a vibração de amor. E a energia negativa que vem para me alcançar, ela esbarra nesse escudo que o amor faz, nesse escudo luminoso que o amor faz para cada um de nós. Então, eu não tenho que saber se o outro me perdoou, eu tenho que perdoar. E os grupos precisamos estar atentos para que nós não sejamos instrumentos do fracasso, da interrupção de um trabalho. E quantas vezes nós projetamos ódio de outras encarnações? Quantas vezes reencarnam representantes das trevas, planejado pelas trevas. Olha, aquela turma lá está planejando isso, nós vamos do lado de cá. E planejam a reencarnação de espíritos virulentos, que tentam, na hora certa, eles começam a ser aqueles que começam e aí começa a dividir, e começa a cair, e quando a gente assusta, tem uma trinca, que é difícil, nem durepox espiritual dá conta de voltar a colar. Então, minha gente, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, na medida que eu me vigio e eu perdoo, eu fazendo parte de uma equipe, a equipe também passa a receber a influência vibratória do meu perdão. E se A ou B, o seu abecedário inteiro, tem dificuldades comigo ou com o grupo,
Eu só vou lembrar do abecedário inteiro para orar e perdoar. Porque mais do que isso, eles não terão força se eu amar de verdade. Se eu amar de verdade, nenhuma energia negativa vai me alcançar. Eu afirmo isso para vocês. Vamos parar de ter medo de obsessor. Vamos parar de ter medo de representante das trevas. Vamos parar de ter medo daquele que faz fofoca. Se ele fizer, deixa ele fazer. Porque eu vou continuar, mesmo que seja um talo de mamão que eu puser aqui debaixo do meu pescoço, porque não é de mamão não, é de goiaba. Mamão ele quebra. Mas o de goiaba, que enverga, mas não quebra, eu ponho aqui. E vou para frente. E vou com amor. E vou com seriedade, vou com humildade, vou com respeito. Ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste a um gesto de ternura. Ninguém resiste a uma ação de perdão. Esse perdão sincero, esse perdão irrestrito, esse perdão sem condições, perdão incondicional. E para terminar, me solicitam os amigos espirituais que nos lembremos disso. Do perdão para aqueles que estão em estado de coma, doentes em hospitais, às vezes sem poder falar. Eles precisam do perdão e eles precisam perdoar. Não nos apressemos em descansá-los e autorizar o médico a desligar os instrumentos. Sabe por quê? Às vezes eles estão dependendo de alguém que em algum momento faz uma visitinha rápida de beija-flor. E aquela visita é o que a pessoa estava ali esperando, aquele espírito ali esperando. Graças a Deus. Aí a pessoa vai. Aí ela desencarna. É preciso que nós cuidemos disso. Eles também têm suas mentes carregadas com a necessidade de perdoar. E se alguém que sabe que o fulano que está lá fez isso comigo, vamos dar uma visitinha lá e dizer, fulano, mas ele não está ouvindo, está assim, gente. Fulano, eu gostaria de saber de você, falar para você que eu não tenho mágoa, que eu amo você, que você continua morando no meu coração. Isso vai mudar tudo. Isso vai fazer com que se altere as condições com que aquele espírito vai retornar ao plano espiritual. E se a gente não souber de quem é que ele, a quem que ele deve perdoar, vamos conversar com eles com amor. Olha, fulano, abre o coração. Se tem alguma coisa que ainda te prende, alguma dor, alguma mágoa, alguma necessidade de perdoar, abra o seu coração. Porque neste momento eu estou aqui em preces, pedindo a Jesus para te envolver, para que você possa retornar em paz. Aconteceu isso uma vez comigo. Tinha uma pessoa que eu estava muito sem jeito de visitá-la. Ela estava em coma. Eu estava sem jeito de visitá-la. E a pessoa não desencarnava, não desencarnava. E eu tinha... A pessoa queria muito ficar hospedada lá em casa. E eu não paro em casa. Falei, mas como é que eu vou receber um homem aqui na minha casa? Eu não paro em casa, como é que eu vou recebê-lo? E eu não. Eu arrumei uma hospedaria onde ele ficou bem, mas não foi a minha casa. E aí, quando ele logo em seguida, ele adoeceu e foi parar no hospital, eu fiquei com aquilo. Falei, meu Deus, ele queria tanto ir lá para casa. E eu não facilitei a ida dele. E fiquei com aquela preocupação. Vejo como às vezes a nossa necessidade de perdoar, às vezes é deste tamaninho, né? Aí, um dia eu falei, não, hoje eu vou. E eu fui. Cheguei lá, ele em estado de coma, e eu cantei para ele, baixinho. Eu não tinha muito o que falar.
E eu cantei para ele, mais ou menos assim. O jardim onde Cristo me espera é um lugar de ternura e de paz, onde o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Ó, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor e eu me sinto feliz em viver. Eu só vi quando uma lagriminha assim, como se fosse um cristal, uma pérola transparente, desceu bailando no rosto daquele moço, daquele meu amigo. Aí eu saí, disse para ele, fique tranquilo, eu ainda disse mais, fique tranquilo, enquanto eu tiver forças, sua mulher e seus filhos vão encontrar abrigo em meu coração e em minha casa. E saí. Daí 2 horas eu recebi o telefonema. Fulano de tal retornou à pátria espiritual. É assim, gente, o perdão. Eu não tive como falar nada aquele dia, eu cantei para ele. Perdoar é abrir o coração. Perdoar é não pôr condições no que fazer dentro da fraternidade e do amor. Perdoar é deixar o nosso coração se abrir. E em se abrindo, as boas energias vão envolver as outras pessoas, mas antes de envolver as outras pessoas, este é o ponto lindo. A energia de amor que eu libero, primeiro ela passa por mim e deixa uma marca gostosa em mim, de alívio, de paz, de alegria. E depois ela alcança aquele a quem eu me dirijo. Vamos fazer isso, gente. O tempo urge. Está todo mundo falando nos tempos de transição. Mas a maior transição é a transição no coração. Quando fala assim, fim do mundo, fim dos tempos, não. É fim dos tempos maus. É fim da minha energia ruim. É fim da minha mágoa, do meu sentimento, do meu melindre, do meu ódio, de tudo aquilo que não colabora. Vamos amar, minha gente. O tempo é de amar. O tempo é de perdoar. O tempo é de viver fraternalmente uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Muita paz.